Shalom, amados do Senhor. Aqui quem vos fala é o Pedro Santos, do Arrependimento e Santidade, no estado do Rio Grande do Norte. Amados, hoje, 24 de agosto de 2016, dia este que preparou o Senhor para si mesmo, iremos aprender um pouco acerca da vida de Jonas, o arrependimento em Nínive e o uso do pano de saco. Amém? Iremos aprender acerca de coisas que nós do MASV, nós da Igreja Santa, Corpo Santo do Senhor Jesus Cristo, iremos estar fazendo durante este fim de mês, durante o mês de setembro e o dia 1º de outubro, que é orando nos sábados e nas quartas-feiras com pano de saco, pedindo ao Senhor misericórdia pela nossa nação. Nós sabemos que o profeta Dr. David Wood, ele proferiu uma profecia de níveis monumentais sobre a América Latina, sobre o Brasil. E nós sabemos que o juízo sobre o Brasil, no tocante ao Zika vírus, no tocante à crise política, no tocante à crise econômica, é advinda da poderosa língua profética do Dr. David Wood. Mas não para por aí. O profeta David Wood também viu que está vindo um grande terremoto à América Latina, e ele vê que vinha bandeiras de países diante dos seus olhos, e ele vê a bandeira do Brasil. Ele viu um terremoto massivo que atingiria a América Latina, e se é um terremoto massivo, irá atingir uma sucessão de países uns atrás do outro, países em massa. E o Brasil pode estar entre esses países que possam ser atingidos pelo terremoto. Então, amados do Senhor, hoje nós iremos aprender acerca do pano de saco, acerca do arrependimento em Nínive e um pouco da história de Jonas. Amados, eu quero deixar claro, sempre deixo bem claro, não sou teólogo, não sou estudante de história, apenas gosto de pesquisar, estudar e passar algo que possa edificar a vida dos amados, que os irmãos possam aprender, que os irmãos possam ter conhecimento, pois não basta apenas confessar a Cristo, praticar uma religião. Nós precisamos ter a graça de Deus e o conhecimento acerca dele e das coisas dele, para que possamos ter uma fé bíblica e fundamentada na rocha. Amém? Como se vê, amados, eu estou vestido com um pano de saco. Mandei confeccionar o meu pano de saco. E vamos iniciar o trabalho do Senhor, o estudo do Senhor com uma oração. Amém? Senhor, Deus e Pai, Santo Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração nesta hora. E quero pedir perdão ao Senhor, meu Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. E por todas as coisas que eu tenho feito que te desagradam, que impedem mais e mais o Teu agir. Eu também peço perdão pela cidade de Pau dos Ferros, pelo estado do Rio Grande do Norte, pela minha nação chamada Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos dê o dom do arrependimento. Que o Senhor conceda arrependimento a nós, pois nós sabemos que para podermos sermos convencidos de pecado, o Teu Espírito Santo deve agir em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado também pelo Senhor ter tido misericórdia do Brasil e estar nos dando tempo para o arrependimento antes que venham as coisas terríveis que o Senhor falou, se nós não nos arrependêssemos. Ajuda-nos, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja bendito, que o Teu nome seja exaltado no dia de hoje, através desse estudo, para a glória do Teu nome. É isso que eu peço e desde já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos primeiramente saber o que significa
o pano de saco? Amém? Vamos saber primeiramente o que significa o pano de saco. E em quais finalidades ele era usado. O pano de saco, ele era uma roupa, um tipo de vestimenta rústica, usada pelos povos antigos para transmitir emoções às pessoas, para mostrar fatos às pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jacó ficou sabendo que o seu filho José, possivelmente ou de forma alarmosa e falsa, seus irmãos disseram que ele havia sido tragado por um urso, o seu pai chorou e se lamentou e vestiu pano de saco, e isso era uma lamentação. O Jacó se sentou no chão, vestiu pano de saco, e enquanto ele lamentava e chorava pela morte do seu filho, ele também jogava areia em sua cabeça como sinal de lamentação. Só um momento, amados. A vestimenta de pano de saco, o povo também usava para demonstrar tristeza. Um segundo exemplo que eu quero usar é na escritura de 2 Samuel, capítulo 3, versos 30 ao 32, que é quando Abner foi morto. Quando Abner foi morto, Davi ordenou ao povo que o povo rasgasse as vestes que elas estavam vestindo e vestissem pano de saco como um sinal de tristeza pela morte de Abner, homem muito querido por Davi. Então o uso do pano de saco, em primeiro lugar, ele era usado para demonstrar tristeza e para demonstrar lamentação. Citamos aqui o caso de Jacó, quando ele lamenta pela falsa morte do seu filho José, e Davi, quando ele, triste pelo fato de Abner ter sido morto, ele ordena que o povo tirasse suas vestes e vestisse vestes de pano de saco e pranteassem diante do Senhor por causa da morte de Abner. Também outro exemplo que nós podemos citar é quando saiu o decreto do rei da Pérsia, autorizando a aniquilação de todos os judeus que viviam na Pérsia sobre a escravidão persa. Mordecai, da família da rainha Esther, vestiu o pano de saco e saiu a perambular pelas ruas da Pérsia, lamentando o tal edito, e o Senhor reverteu a situação. Então, em primeiro lugar, as vestes de pano de saco simbolizam lamentação e tristeza. Em segundo lugar, as vestes de pano de saco nos mostra caráter de humildade. Existem evidências de humildade em uma pessoa que veste pano de saco. Humildade significa se fazer menor, diminuir-se, humilhar-se. Então, vamos citar alguns exemplos. Ezequias e alguns líderes de Israel se vestiram de pano de saco quando entrou na presença de Deus para pedir livramento
em relação ao ataque que o povo da Assíria, que é exatamente o povo de Nínive, iria fazer ao seu reinado. Em 2 Reis capítulo 19, nos versos 1, 3, 14 e 19, existe esse relato. Ben-Hadad estava para invadir o rei da Síria, estava prestes a invadir Israel. Então, em forma de humilhação, em forma de humildade, em forma de pobreza de espírito, em forma de necessidade e de dependência de Deus, o rei Ezequias se vestiu de pano de saco juntamente com outras pessoas importantes do reino de Judá e se humilharam diante do Senhor pedindo livramento, e o Senhor os deu livramento. Também podemos citar quando Ben-Hadad e os seus soldados se vestiram de pano de saco e pediram clemência do rei Acabe de Israel. Em 1 Reis, capítulo 20, versos 31 e 32, está escrito isso. E também Daniel, Daniel também se vestiu de pano de saco e orou perante o Senhor para que Deus revelasse as coisas ocultas das visões que Deus lhe deu. Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz: voltei meu rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Os profetas, quando eles queriam saber algo da parte de Deus, quando eles queriam entendimento da visão que eles tinham recebido, eles se vestiam de pano de saco, pranteavam, jogavam cinzas em seu corpo e Deus os ouvia. Em terceiro lugar, o pano de saco ele era usado para demonstrar arrependimento. Amém? O pano de saco ele era para demonstrar arrependimento. Vamos citar alguns exemplos aqui. Em Mateus 11, 21 e em Lucas 10, 13, Jesus ele cita no Novo Testamento as passagens que nós em breve iremos ler, que é que quando Jonas foi pregar arrependimento em Nínive, os ninivitas vestiram roupas de pano de saco e se humilharam diante de Deus em jejum a seco, em ato de arrependimento pelos seus pecados, e Deus, ouvindo as suas súplicas e as suas confissões, arrependeu-se de enviar a destruição que ele disse que enviaria dentro de 40 dias se o povo de Nínive não se arrependesse. Então, o uso de pano de saco também demonstra, em terceiro lugar, ato de arrependimento. No Novo Testamento, amados, na Nova Aliança, nós não vemos nenhuma ordenança, ou Jesus não fala acerca que nós devemos observar o uso de pano de saco. Não existe nenhuma observação, nenhum mandamento de usarmos pano de saco nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, em qualquer carta que seja. Não existe nenhuma ordenança. Mas partindo do pressuposto de que Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Partindo do pressuposto que nos humilharmos, nos tornarmos humildes, nos faz ter parte no reino, nada mais conveniente do que nos vestamos de pano de saco e nos humilhemos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da nação brasileira. Amém? Não existe nenhum mandamento ou observação que escrito no Novo Testamento, mas se os humildes de coração, se os pobres de espírito têm parte no reino, me convém
com muita alegria, me vestir de pano de saco e orar por mim, orar pela minha família, orar pela minha nação, pedindo perdão pelos pecados de todos nós, pois fazendo isso temos parte no reino dos céus, e o Senhor abrandará seu juízo contra a gente, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, trará restauração. Amém? Ainda que os teólogos digam, essas são observações do Antigo Testamento, amados. O Salmo 23 está escrito no Antigo Testamento e nós nos apegamos a ele dizendo, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Isaías 43, quando declara, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, tu não te queimarás, também está no Velho Testamento, e o povo se apega a isso como proteção divina. Então, por que nós não podemos vestir pano de saco na nova aliança e nos humilhar diante do Senhor? Alguém pode dizer, mas isso é observação da lei. Não importa, amigo. O que nos importa, o que me importa é tornar-me humilde, nos tornarmos humildes, nos humilharmos diante do Senhor, orarmos, clamarmos, pedirmos clemência do Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Aprendemos na introdução desse estudo acerca do que é o pano de saco. Amém? Aprendemos acerca do que é o pano de saco. Para o que ele serve, em quais circunstâncias e situações o povo usava o pano de saco. Agora iremos aprender um pouco acerca da história de Nínive. Amém? Nínive era uma cidade que estava situada no Antigo Oriente, na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era uma região cortada por rios, e a Assíria, que tem como capital Nínive, estava situado no noroeste, na parte mais de cima, no oeste da Mesopotâmia. A Assíria, ou Nínive, ela foi criada por Nimrod, que também foi criador da Babilônia e também de Sodoma e Gomorra. Esse povo tinha parentesco, pois eles vieram da linhagem de Nimrod. A semelhança entre Nimrod e a semelhança entre Sodoma e Gomorra, elas eram tão grandes, mas tão grandes, que Jonas evitou ir para a cidade de Nínive por alguns fatores que iremos falar. Mas primeiramente iremos falar do seu fundador Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi o primeiro escravista, o primeiro homem sobre a face da terra que teve servos à sua disposição, que teve escravos à sua disposição. Nimrod foi o primeiro homem a tentar dominar o mundo, criando a cidade da Babilônia e uma torre que chegaria até os céus, no intuito de criar uma nova ordem. Enquanto os filhos de Deus e os homens que temiam a Deus buscavam a Deus, ele criou essa torre que tocava até os céus para adorar os astros e para tentar, digamos, confrontar a Deus. Enquanto Deus recebia a adoração dos seus filhos, Nimrod e sua descendência tributava adoração às divindades pagãs, ao sol, às estrelas e à lua. Nínive, segundo a tradução da língua assíria antiga, e na transliteração da antiga língua suméria, seu nome era Nina. Nina era o nome da deusa assíria chamada Ishtar, chamada em Jeremias de Rainha dos Céus, e que também era a rainha da guerra e do sexo. Pasmem, amados. Ishtar, ou Nina,
era o nome de Nínive. E ela recebeu o nome da esposa de Nimrod, que era Drusila, se não me falha a memória. Ela deu à luz a um filho chamado Tamuz, e Tamuz morre. Eu vou ler isso bem direito para os irmãos agora. Pegar a fonte de pesquisa, a qual eu capturei, e explicar para os amados. O nome da esposa de Nimrod era Semiramis, né? Ela se casou com Nimrod e tiveram um filho chamado Tamuz. Nimrod morre, Tamuz morre. Durante um certo tempo, depois da morte de seu filho, Semiramis, juntamente com sua sacerdotisa, jejuaram durante 40 dias. E segundo a tradição da Mesopotâmia antiga, da Babilônia, Tamuz ressuscitou, e daí nasceu a crença da reencarnação, na verdade da ressurreição, e eles acreditavam que Tamuz era a reencarnação de Nimrod. Eis aí de onde nasceu o Espiritismo. Mas o que me chama a atenção é algo que existia em Israel, e principalmente durante os dias do rei, do profeta Jonas. A cultura babilônica, ou Assíria, a deusa da Assíria, ela era adorada em Israel nos tempos do rei Acabe, nos tempos da rainha Jezabel. Jezabel era a rainha fenícia, então ela levou a cultura do seu povo a Israel. Por isso que existiam os profetas de Baal e os profetas de Azera. Azera era o nome da rainha Nina ou Ista nas regiões da Fenícia. E o que acontecia? Só um momento, amados. O que acontecia? Perdão por ter saído. Essas coisas acontecem. O que acontece? Quando Acabe se casa com Jezabel, a rainha fenícia, ela introduz a cultura assíria assíria e babilônica em Israel. O povo passou a adorar Azera, na cultura babilônica, esposa de Nimrod, e ao sol, Tamuz, filho de Nimrod. E quando nós lemos Ezequiel, capítulo 14, verso 18, existe algo aqui muito importante que nós devemos nos atentar. Ezequiel, no capítulo 8, nos versos 14 ao 18, diz assim, depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, e olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ou seja, essas mulheres estavam chorando em devoção ao sol, em devoção ao filho de Nimrod. Então me disse, viste, filho do homem, verás maiores abominações do que estas. E levou ao ato interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, e com os rostos voltados para o oriente. E assim virás para o oriente, adoravam o sol. O povo estava adorando a divindade Sol, que representava o filho de Nimrod, Tamuz. Então, continuando, Deus diz, então viste, filho do homem, acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá? O fazerem
a eles essas abominações aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me de ira, e ele o asa chegar ramo ao seu nariz, pelo que também procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com alta voz, contudo não os ouvirei. Também adoravam a rainha dos céus, que era a mãe de Tamuz, esposa de Nimrod. A cultura assíria, a cultura babilônica, havia sido enxertada em Israel no período em que Israel, no capítulo 14 de 2 Reis, é invadida por Salmanassé, e Salmanassé faz com que impostos fossem pagos à Síria. Outra coisa, a cultura assíria e babilônica também foi enxertada no Reino do Norte, em Samaria, quando depois do rei assírio invadir o norte de Israel e fazer com que ali morassem alguns assírios na região da Samaria, que Flávio José chamaram de os novos samaritanos, porque eles foram ensinados pelos sacerdotes de Israel a adorarem ao Senhor, mas eles também adoravam a Tamuz e a rainha dos céus, que era a sua mãe. Então, vemos que Nínive era uma cidade pagã, advinda de Nimrod, que adorava os seus ancestrais e que atribuiu crenças religiosas advindas de seus ancestrais, tais como o nascimento de Tamuz como a reencarnação de Nimrod, daí nasce o espiritismo, e a morte de Semiramis, fazendo com que ela se tornasse rainha dos céus, e que hoje, na cultura romana, as pessoas chamam de Maria e Cupido, que é aquele anjinho que segura o mundo na palma das suas mãos. Irmãos, é uma coisa louca. Todas as abominações, todas as manifestações pagãs religiosas que nós conhecemos vieram da Babilônia. O povo de Nínive vivenciou isso. Isso também foi vivenciado em Israel, na região norte do povo de Deus, no reino do norte do povo de Deus. E era exatamente a região onde morava Jonas. Jonas, ele não queria ir até a cidade de Nínive, porque certamente durante a invasão do rei Salmanassé ao reino norte de Israel, ao invadir e fazer morada no reino do norte, ele viu a brutalidade do povo de Nínive com os seus inimigos. Os ninivitas, quando eles capturavam seus inimigos, os seus mestres de tortura, eles incluíam decepar membros, como mãos e pés, também estourar ou vazar olhos. Os ninivitas chegavam a empalar as pessoas. O que é empalamento? Empalamento foi o primeiro método de tortura antes da crucificação. As pessoas cravavam um pedaço de madeira no chão e levantavam uma pessoa e tacavam ela naquele pau e faziam com que ela morresse lentamente. A empalação era o método de tortura que os assírios usavam contra seus inimigos. Como vocês bem sabem, como eu já falei, os ninivitas uma certa vez também fez com que Israel fosse seus escravos e pagassem impostos, certo? Então, Jonas, olhando por esse prisma, ele não tinha
a menor motivação, ele não tinha a menor intenção, ele não tinha nem sequer vontade de querer ir pregar arrependimento a Nínive, partindo do pressuposto que Nínive era um povo semelhante ao povo de Sodoma e Gomorra, era um povo devasso sexualmente, era um povo violento, era um povo mau, pois as atrocidades praticadas para contra os seus inimigos eram horríveis. Então, existem rumores na história que Jonas, ele não quis ir pregar em Nínive, por causa que quando o Império Assírio invadiu o norte de Israel, o seu pai e sua mãe foram empalados ou crucificados pelo Império Assírio, e suas irmãs foram estrupadas pelos assírios. Então, acredita-se que por causa dessa invasão assíria e dessa matança assíria que aconteceu no Reino do Norte, na região da Samaria e da Galiléia, no norte de Israel, o profeta Jonas, vendo essas coisas e fugiu, viu a sua família passar por esses constrangimentos, e por isso ele não queria ir pregar na cidade de Nínive. Agora que aprendemos um pouco acerca de Nínive, iremos agora passar para a figura de Jonas. Amém? Já que aprendemos um pouco acerca de Nínive, vamos agora aprender um pouco acerca da figura de Jonas. Em primeiro lugar, quem é Jonas? Quem foi Jonas? Jonas, ele tem uma identidade, Jonas tem um endereço, ele não foi fruto da imaginação dos grandes historiadores antigos. Não, Jonas de fato existiu. A arqueologia antiga mostra isso. Não é à toa que nós vimos que o ano passado o Estado Islâmico destruiu o túmulo onde seu corpo tinha sido enterrado. E era numa cidade do Iraque, que me falha a memória, se eu não me engano, Mossul, lá onde Jonas foi enterrado. E o Estado Islâmico destruiu o túmulo do profeta Jonas, né? Jonas, ele era um homem do norte de Israel, nas regiões da Galiléia e de Samaria, da tribo de Zebulon. E a primeira vez que ele aparece na Bíblia é em 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 15, quando ele diz que o rei Jeoás avançará e conquistará boa parte do território, que ele prolongaria os termos de suas terras. Essa é a primeira vez que o profeta Jonas aparece na Bíblia. Ele era natural da cidade de Gat-Hefé, região da Galiléia. Jonas era judeu, e apesar de ter aquela aparência dura, sem sentimentos, ele lembra muito o profeta Eliseu e o profeta Elias. Ele não era uma pessoa muito misericordiosa, ele era uma pessoa que tinha uma voz dura, ele era uma pessoa que falava de forma pesada. Não é à toa que ele não chama o povo de Israel, o povo de Nínive, ao arrependimento. Simplesmente ele diz ao povo de Nínive: olha, Nínive será destruída em 40 dias se não se arrependerem. Ele não chegou e diz: olha, se arrependam para que vocês sejam salvos. Não, simplesmente ele vem e declara: vocês serão destruídos em 40 dias. A personalidade de Elias lembra muito o Eliseu e Elias, por eles terem uma personalidade forte, serem pessoas de personalidade, assim, como é que eu posso dizer, ranzinza,
carrancuda, ele era um homem sério. As palavras que ele proferia eram palavras duras. E vamos prosseguir acerca de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas era um profeta de Deus, né? Jonas, a primeira vez que ele profetiza é em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Mas também Jonas recebeu a autoridade de Deus para profetizar ao povo gentil. Segundo os estudiosos, segundo a história bíblica e a cultura bíblica, Jonas foi o primeiro homem a ir para o povo gentil e pregar uma mensagem. Jonas foi o primeiro homem, primeiro profeta judeu a ser mandado por Deus ao povo gentil. Por isso que eu creio que Jesus fala que ele era... Jonas simbolizava ele, porque assim como Jesus foi o primeiro profeta enviado aos gentios e pregou arrependimento aos gentios, Jonas também fez isso. É bem semelhante. Deus o escolhera para ser portador dos seus recados aos povos. Na verdade, houve um tempo em que Jonas andava suficientemente perto de Deus para lhe ser confiada a profecia de Deus ao povo dele e aos gentios. Em segundo lugar, Jonas tem um chamado e não queria obedecer. Isso eu acho muito interessante. Eu quero falar disso para os amados. O que eu acho interessante na história de Jonas é que Jonas de fato tinha um chamado. Jonas de fato tinha sido chamado por Deus para profetizar para o seu povo e para profetizar aos gentios. A gente vê que a primeira profecia que ele dá na história é para um rei, o rei de Samaria, que era o rei Jeroboão II. E o que acontece? Logo em seguida, depois que a Síria invade o reino do norte, invade Samaria e faz o povo pagar impostos, mata alguns samaritanos, alguns israelitas, Jonas, ele certamente teve seu coração deveras muito endurecido, porque ele viu seu povo sofrer. E certamente guardou muita raiva e muito rancor do povo assírio. Então, saindo um pouco da história e entrando agora nas escrituras, a gente vê que no capítulo 1, Deus se apresenta para Jonas e diz: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai. Você vê que ele tinha uma comunhão com Deus. Não é a primeira vez que Deus aparecia para ele. Deus já vinha falando com ele. E Deus se apresenta para ele e diz as seguintes palavras: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. Qual era a maldade daquela cidade? Como eu falei a vocês, eles pegavam seus inimigos, faziam com que seus inimigos pagassem aos impostos, decepavam o livro de seus inimigos, vazavam olhos dos seus inimigos, estrupavam as mulheres de seus inimigos, faziam pirâmides de caveira, comiam a carne dos seus inimigos. Eles eram um povo deveras devasso. Então Deus fala para Jonas que as coisas que Nínive estava praticando chegou aos seus ouvidos e que agora ele derramaria o seu juízo sobre o povo de Nínive. Então Jonas, endurecido de coração pelo que viu e ouviu falar do povo de Nínive, não quis ir a Nínive. Pelo contrário, o que eu acho interessante
é que ele estava em uma região que era certamente a qual ele morava, Samaria. Então, a Bíblia fala que Jonas se apronta, mas ele desce. Ele estava no norte, ele foi ao sudeste, para a cidade de Jope, e pega um barco, um navio, que cruzaria o Mediterrâneo, chegaria nas regiões da Cilícia, alguns chamam de Tarsis, outros chamam de Cilícia, em algumas traduções diz Espanha, mas ao invés de ele ir para o Oriente, ele parte para o Ocidente. Ele toma um rumo diferente do qual Deus queria que ele tomasse. E isso é grave. O profeta, ele estava tão endurecido, tão rancoroso, que, olha só, ele estava disposto a cruzar o mar Mediterrâneo para chegar a um lugar onde Deus não mandou ele ir. Segundo Isaías 66, nos confins da terra, em Tarsis, a palavra de Deus não era conhecida. E Jonas queria ir para um povo ao qual não conhecia a palavra de Deus. Os ninivitas, ainda que fossem um povo totalmente endurecido, então totalmente depravado, eles já tinham ouvido falar das grandezas de Deus. Mas o povo de Tarsis não. Jonas desce da região onde ele mora, vai para Jope. De Jope ele pega um barco que vai atravessar o Mediterrâneo e iria chegar na Cilícia, Tarsis ou Espanha, como que? Mas só que no meio do caminho Deus causa uma turbulência, um alvoroço no mar, e acontece, e nós sabemos a história que aconteceu. Jonas é jogado no mar, engolido por uma baleia, e lá no fundo do estômago daquela baleia, certamente no fundo do mar, ele ora a Deus e Deus o ouve. E então, pela segunda vez, já no capítulo 3, Deus se apresenta a Jonas depois de ter dado a ele uma segunda oportunidade. Sabe, existe no meio de nós dois tipos de profetas. Os profetas Jonas, que fogem de pregar o arrependimento ao povo que precisa ouvir acerca do arrependimento, e os profetas nós, que omitem falar de arrependimento. Sodoma e Gomorra foi destruída porque os pecados daquele povo, o mau cheiro do pecado daquele povo chegou até as narinas de Deus, e Deus resolveu destruir. Mas existia um povo que morava na cidade de Sodoma e na região de Gomorra, um justo chamado Ló. Ló era um homem justo e ele poderia ter apregoado naquela cidade o arrependimento, mas ele não apregou naquela cidade o arrependimento. Era uma cidade semelhante a Nínive. Estrupava as mulheres, tinha relações entre homens e homens, mulheres e mulheres, maltratavam e muito os seus inimigos. E Ló, vendo todas essas coisas, e ele sendo um homem justo e conhecendo Deus, ele não se preocupou em mandar aquele povo se arrepender. Ele simplesmente ficou em silêncio. Já com Nínive, Deus diz: os pecados desse povo chegou até mim. Então se apronte, se levante e vá para Nínive. Jonas foge do chamado de Deus. Jonas não queria que Nínive fosse salvo. Ló omitiu-se falar. Jonas tinha oportunidade de falar, mas não queria. Não quis. Então, o que acontece, amados?
Existem nos nossos dias profetas semelhantes a Ló e semelhantes a Jonas. Semelhantes a Ló porque omitem falar de arrependimento. Semelhantes a Jonas porque não querem falar de arrependimento para quem precisa. E Deus queria que a cidade de Nínive se arrependesse. Não é à toa que Deus manda Jonas se aprontar. Jonas, eu acho que por causa dele ter sido livrado, ter tido livramento do estômago da baleia, ele agora, pela segunda vez que Deus se apresenta, ele diz assim: pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive. Eu creio que Jonas agora foi mais tipo: Deus me livrou, agora eu vou. Então Jonas agora foi. Como o Senhor Deus havia ordenado, Nínive era tão grande que uma pessoa levara 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou por um dia inteiro e começou a anunciar. Jonas, assim que ele entra na cidade, eu creio que o primeiro dia ele andou observando o comportamento daquele povo. E lá ele viu estrupos ao ar livre. Só um momento, amados. Perdão mais uma vez por esse desalento. Coisas assim acontecem. Eu creio que Jonas, andando em Nínive, viu estrupos ao ar livre, viu pirâmides de caveira. Jonas, andando por Nínive, viu inimigos tendo olhos vazados. Jonas, andando por Nínive, viu prostituições ao ar livre, adorações à mãe e à esposa e ao filho de Nimrod, Semiramis, ou Ixá, Niná, Istar, como queira, a Tamuz também, a rainha dos céus, né? Então, veja que ele passa um dia andando na cidade observando o comportamento daquele povo. E quando ele resolve falar, ele não diz: povo de Nínive, ouça a palavra do Senhor. Ele não diz isso. Simplesmente ele se apresenta em Nínive e diz: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Sabe, ele não diz: o Deus de Israel manda dizer a vocês: vocês serão destruídos se vocês não se arrependerem. Ele não diz isso. Simplesmente ele chega em Nínive e diz: ei, vocês serão destruídos em 40 dias. Deus deu um tempo para que aquele povo se arrependesse. Dá para imaginar? Deus deu 40 dias para que aquele povo se arrependesse. A misericórdia de Deus. Deus dando 40 dias para aquele povo se arrepender. E ele não diz: olha, o Deus de Israel manda avisar a vocês. Simplesmente ele chega e diz, como diz o nordestino, na cara dura, ele chega e diz: vocês serão destruídos se vocês não se arrependerem. Vocês serão destruídos. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, todos, desde os mais importantes até os mais humildes. Vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Olha só uma coisa interessante. Lembra do que eu falei no início? Ao ouvir a mensagem de Jonas, todos os moradores de Nínive
passando de boca em boca, falando: olha, apareceu um aí, um homem, um profeta, dizendo que nós seríamos destruídos em 40 dias. E eles creram na palavra daquele, e aquele homem falou com autoridade. Eles creram na palavra de Jonas. Então se reúne e diz: olha, todos nós, grandes e humildes, os mais importantes e os não instruídos, aos governantes e os seus súditos, todos, sem exceção de ninguém, devemos nos vestir de pano de saco em sinal de arrependimento. O pano de saco em sinal de arrependimento. Sabe, povo precioso, nós precisamos entender que nós estamos vestindo esse pano de saco não é para dizermos que cumprirmos algumas observações religiosas do Antigo Testamento. Nós vestimos isto porque queremos chamar a atenção de Deus e mostrar que estamos nos humilhando para que Ele tenha misericórdia de nós e nos livre da sua ira que está por vir. Aquele povo ouviu apenas uma mensagem só, e se arrependeu. E quantas mensagens de alerta, quantas mensagens de arrependimento Deus tem dado ao profeta David Delor, ao pastor Maurício, aos pastores do MASB, e está aí no YouTube, e as pessoas elas endurecem seu coração. Quantos alertas de juízo temos à luz da Bíblia que Deus derramará sobre as nações que não obedecerem seus mandamentos? Nós temos aqui na Bíblia, e mesmo assim o povo não atende esse chamado ao arrependimento. São tantos. Então, enquanto o povo ali, os cidadãos se preparavam para poder se arrependerem, se articularem, vestirem a roupa, praticarem o jejum, o rei ficou sabendo. O homem mais importante da cidade ficou sabendo o que iria e o que estava acontecendo. E quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se, tirou o manto e vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade a seguinte mensagem: esta é a ordem do rei e dos seus ministros: ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também animais, o gado, as ovelhas, estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam-se de roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor, abandone seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez mude o seu furor e assim não morreremos. Olha só que coisa interessante. O rei, ao saber que Nínive seria destruída, que o povo estava se mobilizando, ele diz: temos que tomar uma atitude diferente. E ele começa por si. Ele tira seu manto real, veste pano grosseiro, senta nas cinzas e diz: olha, avisa por aí em Nínive que está proibido comer e beber. E todos devem se vestir de pano de saco grosseiro e orarem com fervor ao Deus dos céus. Quem sabe ele se arrependa e não mande seu furor sobre nós. E Deus, vendo a humildade e a humilhação daquele povo ao ouvirem que seriam destruídos, Deus não mais decreta juízo sobre Nínive. Por causa de uma pregação. Só um momento, amados. Por causa de uma pregação, por causa de uma mensagem que dizia: vocês têm 40 dias para se arrependerem, caso contrário, vocês serão destruídos. E aquele povo se mobilizou, aquele povo se articulou, aquele povo se vestiu de pano de saco, aquele povo jejuou, aquele povo sentou nas cinzas, aquele povo jogou areia em suas cabeças, aquele povo orou com fervor ao Senhor e disse: perdoa os nossos pecados. E Deus, no versículo 10, escrito pelo profeta Jonas, no capítulo 3,
perdoa os pecados de Nínive. Pois diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não os castigou, como tinha dito que faria. Que coisa interessante, amados. Deus se arrependeu de destruir Nínive, porque viu que aquele povo se humilhou e se humilhou muitíssimo perante o Senhor. E não mais os destruiu. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Seria tão bom que todas as nações que ouviram os alertas proféticos do Dr. David Alva, seria tão bom que a nação brasileira levasse a sério a profecia que o profeta deu contra essa nação e fizéssemos como o povo de Nínive. O povo de Nínive se mobilizou de tal modo que Deus viu o coração dos ninivitas e viram que eles de fato abandonaram os pecados. Eu creio que eles desfizeram naquele momento os altares dos ídolos. Eu creio que naquele momento eles desfizeram as pirâmides de caveiras. Eles pararam com os sexos ao ar livre. Eles pararam com tudo. E dedicaram-se a jejuar e a orar. Porque o Senhor os destruiria. Só para mostrar que Jonas era um cara de coração duro e que odiava Nínive, para encurtar a história, depois que Jonas percebeu que Deus perdoou Nínive, Jonas ele sai da cidade de Nínive e certamente vai para um alto. E de lá fica observando o que iria acontecer com a cidade. No fundo, ele ainda tinha esperança que Deus destruiria aquela cidade. Olha só, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido e implorou: Senhor, eu não disse antes de deixar minha terra? É isso mesmo que ele vai fazer? Tipo, Deus, eu estou saindo da minha terra, eu estou saindo da Galiléia para ir para Jope. O Senhor tem certeza que vai perdoar esse povo? Depois de eles terem entrado aqui e terem escravizado nossas mulheres, terem estrupado os nossos filhos, terem empalado os nossos irmãos, o Senhor vai perdoar este povo? Ele está virado com Deus. E posso dizer que com razão. Porque ele viu o povo dele sofrer. Ele viu o povo dele gemer. Ele viu o povo dele passar fome. Existe uma passagem bíblica que mostra que, em determinado momento da história, o povo assírio cercou Israel e a fome foi tão grande porque ninguém poderia sair nem entrar, que as próprias mães comiam seus filhos. E eu acho que Jonas ele viveu esses dias. E ele pergunta: Deus, tu vai mesmo perdoar esse povo? Foi por causa disso que eu quis ir para a Espanha. Porque o Senhor ia perdoar esse povo. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és para sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Brasil, Deus está sempre disposto a mudar de ideia e não trazer o terremoto, não trazer as desgraças que Ele falou por meio dos profetas que trará ao Brasil. Deus está disposto. Entenda isso, Deus está disposto. Se nós orarmos e nos arrependermos, Deus pode mudar a nossa situação, Deus pode mudar o nosso quadro. O Senhor respondeu a Jonas: você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive para o lado do sol e sentou-se. Depois construiu um abrigo e ficou na sombra, esperando ver o que acontecia com a cidade. Ele construiu uma cabaninha e eu acho que ele passou aproximadamente 39 dias ali. Eles vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos.
E passava dia após dia, dia após dia, e Nínive não era destruída. Porque Deus tinha visto que aquele povo havia se arrependido. Então Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse confortável. Deus mostrando misericórdia. Mesmo Jonas estando com raiva de Deus, Deus estende sua sombra, um abrigo, algo que trouxesse conforto a Jonas. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, por ordem de Deus, o bicho o atacou e comeu a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento tão quente, vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então disse que quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa de uma planta que você não fez nada por ela? E Jonas disse: é claro que eu tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que eu quero morrer. Então o Senhor disse: essa planta cresceu uma noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim teve pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde está mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Olha só, Deus faz uma planta crescer para dar sombra. Jonas gostou disso, até criou uma amizade com a sombra. Mas no dia seguinte Deus manda destruir. Jonas fica irado, tipo: nossa, cara, como é que pode? Deus destrói a planta que ele fez nascer para me dar conforto, mas ele não destrói esse povo pecador? Então Deus chega assim para Jonas e diz: Jonas, o que você fez para essa planta crescer? Nada, você não tem o poder de fazer ela crescer. E você teve pena dela. Você nem sequer criou a semente que faria ela germinar para que ela pudesse crescer para dar sombra. Você não fez nada disso. Mas você teve mais pena de uma planta que hoje existe e amanhã não existe mais. Você tem razão para estar com raiva? Jonas diz: é claro que eu tenho razão para estar com raiva. Tipo, é claro que eu tenho razão. Eu vi esse povo judiar com o meu povo e o Senhor perdoou eles. E Jonas diz: você teve pena da plantação, da planta, Jonas. Mas eu tenho muito mais razão ainda. Porque na cidade de Nínive existe 120 mil crianças inocentes e muitos animais. Deus olhou para as crianças de Nínive e viu inocência nas crianças. As crianças não eram culpadas pelos que os adultos praticavam. Deus olha para aquelas crianças e diz: avisa lá que eu vou destruir eles. E aquele povo ouviu e se arrependeu. E Deus disse: eu não destruí por causa das crianças e dos animais. Eu tenho muito mais razão que vocês, Jonas. Ei, irmãos, saiamos às ruas e preguemos o arrependimento, porque o Senhor está vindo. O Senhor está voltando. E Ele vai trazer juízo sobre quem não se arrepender. Depois da pregação de Jonas, conta a história que a cidade não praticou mais a iniquidade e se afastou de tudo que desagradava a Deus. Deus não destruiu Nínive depois da pregação de Jonas. A história se encerra dizendo que Deus teve misericórdia das crianças. E Deus prorrogou o tempo de Nínive. Mas eu quero contar o desfecho de Nínive na história. Deus, no dia que o povo se arrependeu, Deus perdoou. E aquele povo obedeceu a Deus durante um certo tempo. Mas eu quero ler para os amados, segundo fontes históricas e da geografia, o que aconteceu com Nínive. A destruição de Nínive
Se deu 200 anos depois que o profeta Jonas pregou arrependimento ou destruição da cidade. O povo entendeu e aceitou a pregação e Deus suspendeu o juízo por 200 anos, após os quais a cidade voltou novamente a praticar iniquidades com mais força que no tempo de Jonas. A profecia de Jonas foi literalmente cumprida pela ação combinada dos medos e babilônios. Depois da pregação de Jonas, o povo se arrependeu. E o povo viveu 200 anos obedecendo a Deus. Depois de 200 anos, no ano 606 a.C., o povo babilônico volta a praticar iniquidade. E Deus levanta uma colisão de dois países, de dois povos, os medos e os babilônios. E eles entram em Nínive e destroem aquela cidade. Sabe, Deus ele prorrogou o tempo de vida dos ninivitas. Mas no dia em que os ninivitas abandonaram a Deus, Deus cumpriu a profecia de Jonas. Deus tem sido misericordioso, Deus tem nos dado tempo para que nos arrependamos, mas até quando nós não observaremos esse tempo e que esse tempo está acabando? Os escritores gregos e os romanos dizem que o último rei, a quem chamam de Sardanapalo, era levado a resistir aos seus inimigos. E em consequência de uma profecia que dizia nunca Nínive seria tomada de assalto enquanto o rio não se tornasse seu inimigo. Mas uma repentina inundação derrubou os 20 estádios da muralha. E se convenceu de que o oráculo estava se cumprindo. Então buscou a morte, enquanto mesmo destruía toda a sua riqueza. O inimigo entrou pela brecha da muralha e a cidade foi saqueada e arrasada. O profeta Naum tinha anunciado a destruição de Nínive da seguinte maneira: e uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Naum 1, verso 8. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Naum 2, verso 6. O rei Sardanapalo, como Nínive era rodeada de rio, por um rio, ele era muito autossuficiente. Ele dizia: Nínive nunca será tomada enquanto o rio não se tornar o nosso inimigo. Enquanto o rio estiver cheio, ninguém vai conseguir chegar até nós. Só que um dia aconteceu a inundação e a água forte derrubou as muralhas da cidade de Nínive, cumprindo as profecias de Naum, no capítulo 1 e no capítulo 2, dizendo que as águas invadiriam os palácios e que os inimigos também perseguiriam os ninivitas. Deus estava cumprindo o juízo de Jonas e cumprindo as profecias dadas também aos outros profetas, porque um dia Nínive falhou em viver em arrependimento. 200 anos depois, Deus destruiu Nínive. O historiador Diodoro Sículo descreveu os fatos de tal modo que fica claro que as palavras dos profetas foram literalmente cumpridas. Conta ele que o rei da Assíria, ensoberbecido por suas vitórias, tinha determinado que houvesse dias de festa nos quais deveriam ser dada aos seus soldados abundância de vinho. O comandante dos invasores, tendo logo essa informação recebida por desertores do exército assírio, tratou logo de efetuar o ataque, derrotando e pondo em fuga o inimigo. Deste modo, tornando-se verídicas as palavras do profeta que dizia: porque ainda eles se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho, como bêbados.
serão inteiramente consumidos com palha seca. O rei Sanardapalo, depois de ganhar muitas guerras, depois de ter conquistado muitas vitórias, ele disse: olha, agora comamos e bebamos. E existiam alguns desertores no meio do exército assírio. E enquanto o povo bebia, se banqueteava, se alegrava, os desertores foram lá e disseram: olha, estão todos bêbados, vocês podem atacar. Se cumpre mais uma vez a profecia de Naum, que diz que enquanto eles se entrelaçavam, ou seja, se abraçavam lá, curtiam, se abraçavam bêbados, os medo-persas e os babilônios invadiriam o reino da Assíria e colocariam eles para correr, matariam a eles. Deus cumpriu a profecia de Jonas 200 anos depois. Completa e perpétua destruição de Nínive e sua desolação foram profetizadas. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá. A Assíria fará de Nínive uma desolação, a terra seca, como um deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos. Todos os animais das nações alojar-se-ão em seus captéis. Assim, os pelicanos, como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas. Haverá desolação nos limiares, quando tiver deserto sua obra de cedro. Sofonias, versos 2, 13 e 14. Até o profeta Sofonias também profetizou a destruição e a desertificação de Nínive. Hoje, algumas regiões do Iraque, onde era a antiga Nínive, hoje estão desertas de fato. Regiões essas que são hoje habitações, regiões que o Estado Islâmico toma conta. Hoje, onde existiu a grande cidade de Nínive, os canais estão secos. Não há mais água, a não ser no período de chuvas, quando os campos aparecem verdes. Podem ser vistos rebanhos de ovelhas e camelos, procurando escassas pastagens. Agora os seus palácios são habitados por feras e outros animais, como hiena, lobo, chacal e raposas. Jamais, em todos estes séculos passados, alguém conseguiu reconstruir a cidade de Nínive, provando que a Bíblia e seus profetas precisam ser levados a sério, já que trazem a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Ninguém jamais, nos últimos séculos, conseguiu reconstruir a cidade de Nínive, fazendo assim com que nós levemos a sério a palavra de Deus traga ou trazida pelos profetas. A palavra de Deus é séria, ela se cumpre. No dia que o povo de Nínive se arrependeu, Deus se arrependeu de destruí-los. Mas no dia que eles voltaram a pecar, Deus os destruiu. Esse é o fim da cidade de Nínive. Esse é o estudo que eu queria trazer para os amados. Amados, perdoe as vezes que eu tive que sair daqui para fechar a janela. Infelizmente eu não tenho um quarto tão apropriado assim para as gravações, mas em breve, em nome de Jesus, nós teremos. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Obrigado por estar apoiando o nosso ministério. Peço que assistam o vídeo, curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, que possamos participar do jejum que estará acontecendo nas terças, da quarta-feira, a partir da meia-noite até da meia-noite de terça para quarta, um jejum com pano de saco a seco, e também no sábado, de sexta para sábado até a meia-noite do sábado, jejum. Você pode escolher um desses dias para jejuar. Pelo dia de arrependimento nacional que acontecerá no dia 1º de outubro. Nós não podemos falhar, mas temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Porque senão virá um bravo juízo do Senhor, um grande juízo do Senhor sobre nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero ter ajudado os amados e peço que os amados assistam e entendam a gravidade da situação. Santo Israel, obrigado por este momento.
em que nós aprendemos acerca do Teu juízo e da Tua severidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu amor, o Teu carinho, a Tua misericórdia e faz-nos povo Teu, povo sagrado Teu. É isso que eu peço e agradeço. Abençoa cada um dos que assistirem esse vídeo e faça eles aprenderem, Senhor, acerca do que foi dito aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Até mais. Beijo para vocês. Amo muito vocês.